A luz da vela tremulava suavemente na pequena cela do mosteiro dominicano. Era madrugada, aquele momento suspenso entre a noite e o dia, quando o silêncio parece mais profundo e a alma mais próxima do eterno. Um homem corpulento, de feições serenas e olhar penetrante, estava ajoelhado diante do crucifixo. Não era a primeira vez que Frei Domingos de Cacerto o observava naquela posição. Havia algo de misterioso naquelas saídas noturnas de Frei Tomás, algo que o intrigava profundamente. Naquela noite, decidiu segui-lo. Desceram as escadas, atravessaram um corredor e, por fim, chegaram à capela de São Nicolau. O que Frei Domingos testemunhou, então, ficaria gravado para sempre em sua memória. Tomás estava suspenso no ar, elevado vários palmos do chão, em êxtase profundo diante do crucifixo. Então, o impossível. Uma voz clara e distinta emanou da imagem de Cristo. Tomás, escrevestes bem de mim, que recompensas queres pelo teu trabalho? A resposta veio sem hesitação, com a simplicidade dos verdadeiramente grandes. Nada além de vós, Senhor. Este episódio extraordinário, registrado pelos biógrafos de São Tomás de Aquino, revela a essência daquele que seria conhecido como o Doutor Angélico, um homem em quem a mais elevada inteligência se unia à mais profunda humildade, em quem o rigor intelectual e a devoção mística não eram forças opostas, mas complementares, como duas asas que elevam suas almas em direção a Deus. O ano era 1225, no castelo de Roca Seca, no sul da Itália, nascia o filho caçula do conde Landolfo de Aquino e da condessa Teodora. A família pertencia à nobreza napolitana e mantinha laços de parentescos com os imperadores germânicos. O pequeno Tomás estava destinado, segundo os planos de seus pais, a uma carreira eclesiástica de prestígio, possivelmente como abade do poderoso mosteiro beneditino de Monte Cassino, onde seu tio Sinibaldo era abade. Desde o berço, porém, sinais misteriosos pareciam indicar que aquela criança estava marcada por um destino singular. Conta-se que, ainda bebê, durante o banho, sua ama de leite notou que ele segurava algo firmemente na mão. Tentou abri-la, mas o pequeno resistia com força incomum, apertando o objeto contra o peito. Quando finalmente conseguiram ver o que era, encontraram um papel pequeno com as palavras Ave Maria escritas nele. Antes que pudessem impedir, o bebê levou o papel à boca e o engoliu, sorrindo em seguida para sua mãe. Era como se a Virgem Maria já o tivesse escolhido, como se aquelas palavras sagradas já tivessem sendo incorporadas ao seu ser mais profundo. Aos 5 anos, Tomás foi enviado como oblato ao mosteiro de Monte Cassino, seguindo a tradição das famílias nobres da época. Ali, entre os muros silenciosos da abadia fundada por São Bento, o menino começou a revelar sua extraordinária inteligência, sua inclinação para as coisas de Deus. Frequentemente, surpreendia os monges com perguntas que revelavam uma profundidade incomum para sua idade. Quem é Deus? Perguntava ele, com olhos brilhantes de curiosidade sincera. Não era uma pergunta retórica ou superficial, mas o primeiro movimento de uma alma que dedicaria toda a vida à busca da resposta. A infância tranquila de Tomás em Monte Cassino foi interrompida quando, aos 14 anos, conflitos entre o Papa Gregório IX e o Imperador Frederico II, tornaram a região insegura. O jovem foi então enviado para a Universidade de Nápoles, recentemente fundada pelo imperador. Foi ali no ambiente fervilhante de uma das primeiras universidades da Europa que Tomás entrou em contato com uma das influências que marcariam profundamente sua vida. A filosofia aristotélica, que estava sendo redescoberta no Ocidente através de traduções árabes, e a recém-fundada Ordem dos Pregadores, os dominicanos. O encontro de Tomás com os frades dominicanos foi decisivo. Fundada apenas por alguns anos antes por São Domingos de Gusmão, a Ordem dos Pregadores combinava o ideal de pobreza evangélica com intensa dedicação ao estudo e à pregação.
Diferentemente dos beneditinos, que viviam reclusos em seus mosteiros, os dominicanos estavam presentes nas cidades, nas universidades, levando a luz do Evangelho aos novos centros urbanos que floresciam na Europa medieval. Tomás sentiu-se imediatamente atraído por esse ideal. Ali estava uma forma de vida que parecia responder perfeitamente às aspirações mais profundas de sua alma. A busca da verdade através do estudo rigoroso e a comunicação dessa verdade através da pregação. Aos 19 anos, para a consternação de sua família, que havia planejado para ele uma carreira eclesiástica de prestígio, Tomás decidiu ingressar na ordem dominicana. A reação da família foi violenta. Sua mãe, a condessa Teodora, não podia aceitar que seu filho caçula, destinado a ser abade de Monte Cassino, escolhesse a vida de um frade mendicante. Enviou mensageiros para interceptá-lo quando ele viajava para Paris, onde deveria completar sua formação. Seus irmãos, cavaleiros a serviço do imperador, capturaram-no e o levaram de volta ao castelo familiar, onde foi mantido prisioneiro por quase um ano. Durante esse período de provação, a família tentou de tudo para fazê-lo desistir de sua vocação. Argumentos, súplicas, ameaças, nada abalava a determinação do jovem Tomás. Chegaram ao ponto de enviar uma mulher de má reputação ao seu quarto para tentá-lo. A reação de Tomás tornou-se lendária. Empunhando um tição em brasa, expulsou a mulher e traçou uma cruz na parede, com o ferro incandescente, ajoelhando-se em seguida para pedir a graça da pureza. Finalmente, percebendo que nada demoveria o filho de sua decisão, e possivelmente também devido à intervenção do Papa Inocêncio IV, a família cedeu. Tomás foi libertado e pôde retomar seu caminho na ordem dominicana. Este episódio revelou uma característica que o acompanharia por toda a vida, uma vontade inabalável quando se tratava de seguir o que considerava ser a vontade de Deus. Livre para seguir sua vocação, Tomás foi enviado a Paris e depois a Colônia, na Alemanha, para estudar sob a orientação de outro grande dominicano, Alberto Magno. Alberto era já então reconhecido como um dos maiores eruditos de seu tempo, profundamente versado tanto na tradição cristã quanto na filosofia aristotélica, que estava sendo redescoberta. A aparência física de Tomás contrastava fortemente com sua agudeza intelectual. Alto, corpulento, de movimentos lentos e expressão frequentemente absorta, ele parecia sempre mergulhado em profundas reflexões. Seu temperamento reservado e sua relutância em participar das disputas acadêmicas que eram comuns nas universidades medievais levaram seus colegas a apelidá-lo de Boi Mudo da Sicília. Alberto Magno, porém, reconheceu rapidamente o extraordinário potencial de seu discípulo silencioso. Quando ouviu alguns estudantes zombando de Tomás, respondeu com palavras proféticas: "Vocês o chamam de boi mudo, mas um dia os mugidos deste boi serão ouvidos no mundo inteiro." A profecia começou a cumprir-se quando Tomás, seguindo os passos de seu mestre, foi enviado a Paris para obter o título de mestre em teologia. A Universidade de Paris era então o centro intelectual da cristandade, o lugar onde as mentes mais brilhantes da Europa se reuniam para estudar e ensinar. Foi ali nas salas de aula, nas disputas públicas que eram parte essencial da vida acadêmica medieval, que o gênio de Tomás começou a revelar-se em toda a sua magnitude. A Paris que Tomás encontrou estava em ebulição intelectual. A redescoberta das obras de Aristóteles, através de traduções árabes e dos comentários de filósofos muçulmanos como Averroes, havia provocado uma verdadeira revolução no pensamento ocidental. Pela primeira vez em séculos, os estudiosos cristãos tinham acesso a um sistema filosófico completo, baseado na razão natural que oferecia explicações para praticamente todos os aspectos da realidade. Esta redescoberta, porém, não estava isenta de problemas. Muitas das ideias aristotélicas, como a eternidade do mundo, a negação da providência divina sobre os indivíduos e a imortalidade da alma, pareciam contradizer diretamente os ensinamentos cristãos
Alguns teólogos conservadores viam com desconfiança essa filosofia pagã e temiam que ela pudesse corromper a pureza da fé. Outros, como os chamados averroístas latinos, adotavam as ideias aristotélicas mesmo quando conflitavam com a doutrina cristã, recorrendo à teoria da dupla verdade. Algo poderia ser verdadeiro em filosofia e falso em teologia, e vice-versa. Foi nesse contexto desafiador que Tomás empreendeu sua maior obra, a reconciliação entre a filosofia aristotélica e a fé cristã. Com a mente extraordinariamente lúcida e uma fé inabalável, ele demonstrou que não havia contradição entre a verdadeira filosofia e a verdadeira teologia, entre a razão e a fé, pois ambas provinham da mesma fonte divina. Sua primeira grande obra, o comentário às sentenças de Pedro Lombardo, já revelava esta abordagem integradora. Mas foi em Paris, como professor universitário, que Tomás desenvolveu plenamente seu método e produziu suas obras mais importantes. Sua capacidade de síntese, sua clareza de pensamento e sua profundidade teológica logo o destacaram como uma das mentes mais brilhantes do seu tempo. As aulas de Tomás atraíam multidões de estudantes. Seu método de ensino era revolucionário. Em vez de simplesmente repetir as autoridades tradicionais, ele apresentava as questões de forma problemática, expondo os argumentos contrários, oferecendo sua própria solução e respondendo às objeções. Este método, que seria imortalizado em sua obra-prima, a Suma Teológica, refletia sua profunda convicção de que a verdade não teme o questionamento, mas, ao contrário, brilha mais intensamente quando submetida ao escrutínio da razão. A produção intelectual de Tomás durante seus anos como professor em Paris, Nápoles, Orvieto e Roma foi prodigiosa. Comentários às escrituras, tratados filosóficos e teológicos, respostas às questões específicas, sermões, sua pena parecia incansável, movida por um amor apaixonado pela verdade e um desejo ardente de comunicá-la aos outros. Sua obra-prima, a Suma Teológica, é um monumento do pensamento cristão, uma síntese magistral de teologia e filosofia que aborda desde a existência, a natureza de Deus, até as questões de moral e ética. Estruturada em forma de questões, cada uma dividida em artigos que seguem um método rigoroso de argumentação, a Suma revela não apenas a genialidade intelectual de Tomás, mas também sua extraordinária capacidade pedagógica. O que torna a obra de Tomás tão notável não é apenas sua extensão ou sua profundidade, mas a harmonia que ele consegue estabelecer entre elementos que muitos consideravam irreconciliáveis: fé e razão, graça e natureza, contemplação e ação. Como ele mesmo afirmou em uma de suas fórmulas mais célebres, a graça não destrói a natureza, mas a aperfeiçoa. Esta visão integradora se manifesta de forma particularmente clara em suas famosas 5 vias para provar a existência de Deus, partindo da observação do mundo sensível, o movimento, a casualidade, a contingência, os graus de perfeição e a ordem do universo. Tomás mostra como a razão natural pode elevar-se ao reconhecimento de um primeiro motor imóvel, uma primeira causa eficiente, um ser necessário, um ser perfeitíssimo e uma inteligência ordenadora. Essas vias não são meros argumentos filosóficos, mas verdadeiros itinerários intelectuais, que conduzem a mente humana ao limiar do mistério divino. Tomás não pretende que a razão possa compreender plenamente os mistérios da fé, como a Trindade ou a Encarnação. Estes são conhecidos apenas pela revelação divina. Mas ele insiste que a razão pode mostrar que esses mistérios não são contraditórios e pode ajudar-nos a aprofundar nossa compreensão deles através de analogias e argumentos de conveniência. Essa confiança na capacidade da razão humana, iluminada pela fé, de aproximar-se da verdade divina, valeu a Tomás o título de Doutor Angélico. Como os anjos, que contemplam diretamente a essência divina, Tomás parecia capaz de elevar-se acima das limitações da condição humana para vislumbrar algo da luz eterna. Se a inteligência de Tomás brilhou na elaboração de sua teologia,
Seu coração ardia de amor pelo mistério central da fé católica, a Eucaristia. Sua devoção ao Santíssimo Sacramento era tão profunda que ele passava horas em adoração diante do tabernáculo, muitas vezes em êxtase, levitando acima do solo, como testemunhou Frei Domingos de Caserta. Essa devoção à Eucaristia encontrou sua expressão mais sublime nos hinos que Tomás compôs para a festa de Corpus Christi, instituída pelo Papa Urbano IV, em 1264. O pontífice, reconhecendo o gênio teológico e a piedade de Tomás, encarregou de compor o ofício litúrgico para esta solenidade. Os hinos que ele escreveu, como Pantem Lingua, Tanto Ergo, o Adoro-te Devote, os Salutares Hoste, são verdadeiras joias da poesia sacra, que continuam a ser cantados nas celebrações litúrgicas até hoje. Neles, Tomás consegue expressar com beleza incomparável o mistério da presença real de Cristo na Eucaristia. Adoro-te devotamente, ó divindade escondida, que sob estas figuras verdadeiramente se oculta. A ti se submete todo o meu coração, e ao contemplar-te desfalece por completo. Este verso revela uma dimensão de Tomás que muitas vezes é esquecida. Ele não era apenas um intelectual brilhante, mas também um místico, um homem cuja vida interior era alimentada por uma profunda experiência de Deus. Sua teologia não era um exercício abstrato de raciocínio, mas brotava da sua oração, de sua contemplação, de seu amor apaixonado pela verdade divina. No auge de sua carreira intelectual, quando sua fama se espalhava por toda a Europa e suas obras eram estudadas nas principais universidades, Tomás experimentou algo que mudaria profundamente sua vida. Em 6 de dezembro de 1273, enquanto celebrava a missa na capela de São Nicolau em Nápoles, ele teve uma experiência mística tão intensa que depois dela abandonou completamente a escrita. Quando seu secretário, Reginaldo de Piperno, insistiu para que ele continuasse a trabalhar na Suma Teológica, que estava ainda incompleta, Tomás respondeu com palavras enigmáticas: Reginaldo, não posso mais. Tudo o que escrevi parece-me palha em comparação com o que vi. O que teria Tomás contemplado naquele momento de êxtase? Que visão da glória divina teria tornado insignificantes os seus olhos todas as suas realizações intelectuais? É um mistério que permanece selado, um lembrete eloquente dos limites do conhecimento humano diante da infinitude divina. Poucos meses depois, em janeiro de 1274, Tomás foi convocado pelo Papa Gregório X para participar do Segundo Concílio de Lyon. Apesar de sua saúde debilitada, ele obedeceu e partiu em viagem. No caminho, porém, sua condição piorou e ele foi obrigado a se deter na abadia cisterciense de Fossa Nova. Sentindo que o fim se aproximava, Tomás pediu para receber os últimos sacramentos. Quando o sacerdote se aproximou com o Santíssimo Sacramento, Tomás, com grande esforço, ajoelhou-se no chão e pronunciou essas comoventes palavras: Recebo-vos, preço da redenção de minha alma, viático de minha peregrinação, por vosso amor estudei, por vós velei, por vós trabalhei, por vós preguei, por vós ensinei, jamais disse nada contra vós, mas se eu disse foi por ignorância, e não persisto em minha obstinação. Se algo de inexato ensinei sobre este sacramento, ou sobre os outros, submeto ao julgamento da Santa Igreja Romana, em cuja obediência agora deixo esta vida. Tomás de Aquino faleceu em 7 de março de 1274, aos 49 anos. Sua morte prematura privou a Igreja de muitos anos de seu gênio teológico, mas o legado que ele deixou é imenso e continua a influenciar profundamente o pensamento cristão até hoje. A influência de Santo Tomás de Aquino estende-se muito além dos círculos teológicos e filosóficos, alcançando a cultura, a arte, a educação e até mesmo o direito e a política. Sua obra tornou-se a base do que viria a ser conhecido como tomismo, uma escola de pensamento que continua viva e influente até hoje.
Foi canonizada em 1323 pelo Papa João XXII, menos 50 anos após a sua morte, e declarado doutor da Igreja em 1567 pelo Papa Pio V. Em 1880, o Papa Leão XIII, em sua encíclica Alterni Patris, promoveu o estudo da filosofia tomista como resposta aos desafios do pensamento moderno, reconhecendo sua perene atualidade, o que torna o pensamento de São Tomás tão perene, tão capaz de falar diferentes épocas e culturas. Talvez seja precisamente sua capacidade de integrar, de harmonizar, de encontrar unidade na diversidade, em um mundo cada vez mais fragmentado, onde a especialização extrema muitas vezes nos impede de ver o todo. A visão sintética de Tomás oferece um antídoto precioso. Sua confiança na capacidade da razão humana de conhecer a verdade, sem cair no racionalismo, sua afirmação da bondade intrínseca da criação, sem negar a realidade do pecado, sua valorização da tradição, sem rejeitar a inovação. Todas essas características fazem de seu pensamento um farol de equilíbrio e sabedoria. Mas talvez o aspecto mais inspirador de São Tomás seja a unidade que ele conseguiu estabelecer entre sua vida e seu pensamento, entre sua inteligência e seu coração. Ele não apenas ensinou a verdade, ele a viveu. Não apenas escreveu sobre Deus, ele o amou apaixonadamente. Não apenas dissertou sobre as virtudes, ele as praticou heroicamente. Como disse o Papa Bento XVI, São Tomás nos recorda que na amizade cristã, a caridade e o estudo crescem juntos. Convido a todos a redescobrir esta dimensão da amizade cristã. Estudar é um ato de amor, porque nos aproxima da verdade que é Deus. Em um mundo sedento de sentido, de integração, de harmonia, o exemplo de São Tomás de Aquino continua a oferecer um caminho luminoso. Sua luz, como a das estrelas, continua a brilhar mesmo séculos após a sua morte, guiando-nos na busca da verdade, da bondade, da beleza, que em última análise são reflexos da glória de Deus. Que o Dr. Angélico continue a inspirar-nos com sua inteligência penetrante, sua fé inabalável e seu amor ardente pela verdade divina, e que, como ele, possamos um dia dizer, diante do mistério inefável de Deus, nada além de vós, Senhor, que São Tomás de Aquino, rogai por nós.